Seja bem-vindo a mais um podcast Festa dos Caminhoneiros. Muita honra hoje estarmos recebendo aqui Arnaldinho, até estou um pouco emocionado, e Juninho. Arnaldinho, de Transportes Peixoto, Juninho, caminhoneiro autônomo, empresário autônomo da cidade. Todos dois participaram desde o início, né, da festa. Arnaldinho, eu lembro bem, nas primeiras festas era um adolescente, andava sempre junto do seu Arnaldo Peixoto. Seu Arnaldo foi uma das pessoas base, né, Ciso, para a gente conseguir montar a festa, conseguir trazer toda aquela estrutura. Era uma pessoa que era muito bem-vinda, era muito reconhecida, tinha as portas abertas em todas as grandes montadoras de caminhões aí, sempre estava conosco, sempre acompanhando nós e muito entusiasta, né? Uhum. E infelizmente hoje não está mais conosco, mas continua na nossa memória como aquela pessoa boa, coração maravilhoso, maior do que ele. E muito prazer, muito feliz de você estar aqui hoje, Arnaldo. Você também, Juninho, participou muito, sempre nos bastidores, mas ajudando a gente de uma forma ou de outra. Arnaldinho, eu queria que você contasse um pouco, né, de toda a trajetória, o que que tu sentia, o que que tu viu, né? Eu sei que lembra, era um Sim, jovem, então tinha uma visão diferente da sim, gente que estava envolvido, né? Até do seu Arnaldo que sim. estava ali, então tu Aham, queria era mais curtir a festa, então tu tinha aham, uma percepção diferente. E ela passou por várias sim. transformações, lógico, por mudança de administração, por mudança de pessoas, teve uma pandemia, então Sim. vários fatores ela tomou um rumo diferente. Agora nós temos dia 19 e dia 20 de julho, próximo daqui a 2 semanas, mais uma festa do caminhoneiro. Até convido a todos. E queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. Então, Carlos, boa noite, Ciso, boa noite, Juninho. A nossa família ali, meu pai, a gente sempre teve muito orgulho de participar da festa, né? Porque além do caminhão, que era a nossa grande paixão, que era a grande paixão dele, era a nossa comunidade, é onde nós criamos. Eu fiz ali na Santa Terezinha, eu fiz a minha crisma, fiz a minha comunhão. Então era muito legal a gente ver aquela união da comunidade, a alegria das pessoas, como a festa foi crescendo ano a ano. E o que a gente pudesse fazer pela festa, a gente fazia. Meu pai sempre um pouco nos bastidores, mas como tu dissesse que ele tinha uma entrada muito boa em todas as montadoras, em todos os lugares que ia, e aí ele conseguiu, com essa força aí, dar um up na festa, e era realmente um grande orgulho. E eu acho que para os empresários, assim, como a vida do caminhoneiro é corrida, ela chega essa festa, chega esse momento da festa, que aí vimos os caminhões passarem, tu vê tudo. Eu falo pelo meu pai, que aí ele via ali, naquele momento, todos os caminhões parados, ou passando e ele parado. Aquilo ali era, assim, era um troféu, né? Eu lembro que ele dizia ao Carlos: meus caminhões todos vão participar da procissão. E realmente ele trazia todos, né, para o pátio, Sim, lavavam, é, preparavam e era um orgulho para ele. A gente é. via o orgulho dele vendo a frota toda participando, né? Até tem uma passagem bem, para mim, emocionante da festa, que aí me lembrou esses vídeos que eu fui vendo agora, que vocês estão fazendo esse podcast. Em 2011, ele logo tinha descoberto ali a doença, aí 2011 já era um pouco final de festa, né? Mas a gente botou os caminhões e ele já debilitado, pegamos eu e ele, paramos na esquina de Jardim Porto Belo ali, eu dirigindo o carro, e poucas vezes eu vi meu pai chorar. E quando os caminhões passaram, os caminhões da empresa, assim, aí caiu a lágrima nos olhos dele, eu olhei para ele, aí eu vi que deve ter passado um filme, né, na cabeça. E então é o que eu digo, tu contemplar, tu poder ter essa emoção não tem preço, né? E eu acredito que para muitos transportadores também deve ser isso, né? É um momento realmente de confraternização e de grande orgulho para a gente que é do caminhão participar da festa, e a gente está aí para poder ajudar e ver crescer de novo. Ciso, é tua que eu não consigo falar. Não, desculpa, né, ô Juninho? A gente está aqui com o Arnaldinho, e aí tocar no nome do seu Arnaldo é, é difícil, porque ele é um marco no segmento de transportes dentro de Tijucas, né? Ele tinha uma luz que iluminava ele, que ele conseguia, todo mundo gostava, todo mundo respeitava, ele ia à luta, o negócio dele crescia, e tu queria crescer, tu ficar no lado dele, né? Até brincando, mas a minha empresa do lado,
do seu Arnaldo, ele ficava feliz em ver todas as pessoas estar crescendo. Esse evento aqui, ó, já foi comentado. Quando foi a festa, né? A festa veio o segmento da Semana do Transporte e um peso muito importante, o seu Arnaldo, que a gente se reunia todos os transportadores, existia uma certa harmonia, e isso muita gente deve muito à pessoa do seu Arnaldo, e ele era diferente de todo mundo, que ele gostava de botar a frota toda para rodar, e a gente que tem caminhão e que participa da festa, que gosta da festa, ele fazia o fecha da festa. Mas aí vinha aquela frota toda limpinha, aqueles caminhões todos bonitos lá. Ele participava dos eventos, ele participava das palestras, ele ia conosco nos lugares que nós precisávamos para ir. Então, quando a gente comenta, né, Carlos, que acho que a nível Brasil, naquela época que nós tínhamos 7 montadoras no Brasil, que tivesse evento, eu nunca fui na festa de Nossa Senhora de Aparecida, e faz um festão na Semana de São Cristóvão, mas nunca vi ninguém dizer que todas as montadoras estivessem presentes lá. Então, ele ia em todas elas. Ele não tinha um Volkswagen, a turma vinha por causa dele. Ele não tinha Volkswagen, vinha por causa dele. Vinha o DAF, vinha por causa dele, porque ele sem querer, ele no cantinho dele, na humildade do seu Arnaldo, que o seu Arnaldo era uma pessoa mais, de uma certa forma, mais reservado, mas todo mundo gostava e a gente tinha um respeito. Ele era um e ser admiração. iluminado, né, Cício? Ele tinha uma coisa com ele que agregava, que somava, que deixava numa paz. Bem, mas Vamos lá. Então vamos lá. O Juninho. O Juninho, eu conheci o Juninho na Cerâmica Porto Belo. Ele trabalhou lá na expedição. Nós já tínhamos uma empresa, nós carregávamos. O Juninho trabalhava lá na expedição, era um coordenador, ele era um colaborador da Porto Belo diferente dentro lá da expedição, isso eu posso dizer, porque naquela época a gente vivia dentro da expedição, a gente entrava dentro da expedição, era olho no olho e sempre brigando pelo processo. O que fez tu sair de uma empresa com um emprego que era um emprego bom na época, dentro da cidade, falando financeiramente, e quando você saiu da Porto Belo, você foi comprar um caminhãozinho e foi para a estrada, e dali fosse um cara que tivesse uma visão diferente, que isso é que engrandece nós empresários, não importa o tamanho, mas é a visão de não querer fazer, eu quero estar no segmento, mas não quero fazer o que a STR faz, eu não quero fazer o que o Transporte Peixoto faz. E você foi um cara diferente no mercado e se deu bem. Bom, a gente já se emocionou aqui com o seu Arnaldo, que eu acho que o diferencial dele é a simplicidade, e a riqueza mora na simplicidade. Eu aprendi isso, inclusive, com o pessoal do CAEP, Carlos, Gilson, aquela equipe maravilhosa que tinha, e eu estava ali para servir, né, só para dar uma introdução. Então foi dessa forma que eu aprendi. Na Porto Belo já era assim. A minha mãe sempre me ensinou a servir. Filho, serve, que é a melhor coisa que tem. Aprende a amar. Simplesmente ame. Porque se tu amar, a vida vai ser maravilhosa. E foi a partir daí que eu comecei a fazer. Aí essas coisas de servir. Quem me pede, eu estou à disposição. 24 horas por dia, pode me ligar. Eu estou sempre à disposição. Até hoje, graças a Deus, né? E a festa em si? E a festa, eu já ia chegar na festa, eu fui o primeiro cara a carregar o santo, como autônomo. O padre Davi inseriu o São Cristóvão, eu até estou com a jaqueta do São Cristóvão, na festa, e uma festa pequenininha, o padre Davi tinha um jeito, uma visão, ele tinha um jeito de dizer assim, ó, vamos vender a carne antes de comprar. Ele sempre pensava dessa forma, vamos tentar vender 300 churrascos, nós vendemos 300 churrascos, nós estamos garantidos. E ele inseriu aquela festa, a primeira foi pequena, mas eu tinha uma 710 que eu tinha, e aí que eu comecei, eu tinha comprado uma 608, né, muito velhinha, tadinha mesmo, eu tinha que comprar uma caixa de chiclete para mastigar, porque demorava a chegar num lugar muito lento. Então eu tinha uma caixinha de chiclete para ir mastigando, que eu já sabia que ia demorar o dobro dos outros. E aí me apaixonei por aquilo ali, e acabei indo na DVA, que foi um parceiro nosso quantas vezes, né? Dentro dos expositores que a gente teve. Sempre teve junto, né? Acho que desde o primeiro
talvez tenha sido o único que veio todas as vezes, a Volkswagen, mas a DVA veio. Eu fui na DVA, comprei uma 710 novinha, azulzinha, aquela bigudinha, lindinha, novinha. E aí o padre Davi, não, quem vai levar o santo é o Juninho. Aí eu não estava sabendo nada, na época nem feitando, eu não sei quem doou o santo, se foi o Wilson Grote que doou o santo primeiro, eu não me lembro. Foi o seu Wilson que doou. Foi o seu Wilson, né? E a gente levou, não ficou bonito, que a caminhonete estava bonitinha, toda azulzinha, novinha. E fizemos a primeira festa assim, dessa forma. E aí todas as outras vieram dessa forma, né? Com o CAEP forte, né? Com o Carlos, que sempre foi um cara que sempre teve essa cabeça privilegiada para fazer as coisas e sempre soube coordenar. Com o Ciso também, é um cara sempre forte. A gente fala do Arnaldo, mas esquece de falar do Ciso, que é um cara que tem... Para mim é um monstro assim, no ramo de transporte. Eu tenho uma admiração, ele sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo Carlos, pelo Gilson, por todos que fizeram parte, porque eu não só servi, como aprendi uma montoeira de coisas, né? Inclusive, festas depois eu fui, né, convidar os expositores para vir, Iveco, a gente fez parte da comitiva que ia convidá-los para vir aqui. Não era fácil, né, porque eles achavam um valor assim, mas dava certo. Eu até sinto muita falta, a gente sente muita falta desse volume da festa, né? A festa ficou, como se diz, talvez eu acho que na nossa região ou no Brasil não tem conhecimento realmente de todas as montadoras de caminhões. A Semana do Transporte que foi embutida na festa. A Semana do Transporte. Na terceira edição em 2006 já, né, Carlos? Já começamos com a Semana do Transporte. E aí foram trazendo, né, vocês que... Porque o Arnaldo, o Ciso, o seu Arnaldo, o Carlos, o Gilson, o Nilson, que fez parte, né? As mulheres, todos. Todo mundo veio trazendo o que tinha de melhor para a festa, para a Semana do Transporte. Hoje teve aqui o Vadica e o Gregório, filho dele. O filho dele foi o primeiro caminhoneiro mirim. Isso. Tinha o caminhoneiro mirim, aquele que toda festa tem, né? O Nhazinho e Iozinho, nós inventamos o caminhoneiro mirim. O Gregório foi o primeiro caminhoneiro mirim. Então, isso é legal e essa riqueza né, porque a gente teve a felicidade de ter vocês, Carlos, como mentores, a gente estava ali para ajudar, mas na verdade vocês sempre tinham uma coisa para trazer. Eu me lembro que todas as reuniões eu participei, todas, e vocês sempre tinham, vamos fazer isso, vamos fazer o Caminhoneiro Mirim, vamos, Semana do Transporte, vamos. Então, foi inserindo na festa valores que deixou a festa cresceu naturalmente por uma questão de... Porque não se fazia nada sem o aval dos festeiros. E os festeiros eram os 20, era o Ciso, o seu Arnaldo Peixoto, o seu Wilson, Vadica, Solo Transporte. Pessoal realmente da área do transporte, que queriam fazer o negócio acontecer. Então a gente reunia, nada era definido só por mim ou só pelo Ciso, era sempre com o aval de todo mundo, né? Isso. Talvez o Arnaldinho não se recorde desse ponto, porque ele participava mais da festa e era melhor, né? 16, 17 anos, ele queria saber das meninas, mas o seu Arnaldo sempre presente, sempre. Não, mas lembro bem, sim. Hoje ainda eu vou me lembrando de outra coisa, a gente tem um quadro no nosso escritório lá, que é eu e o pai, e se eu não me engano, na festa de 2006, tinha uma foto aí, o meu cunhado agora fez tirou a foto ali, e eu e o meu pai, né, era numa que vinha com o caminhão, acho, né, uma lembrança. Foi outra coisa bacana. Veio com aquele caminhãozinho. Isso, e veio uma foto atrás, que era eu e o pai, e agora pegamos e fizemos um quadro grande dessa ali? Era porta-retrato de alumínio, né? Isso. Foi uma das lembrancinhas. Isso. Do porta-retrato de alumínio. Essa foi outra coisa que foi introduzida na festa que eu achava muito legal, porque o Dinho era um festeiro, a gente pegava o caminhãozinho, ficava lá, não me lembro quem desenvolveu o caminhão, mas ficou um troço maravilhoso, e aí a gente ia lá no Dinho, tomava um café, já preparava um café. Era a visita do São Cristóvão Mirim. A gente contava, eram 20 festeiros, então tinha que ser 20 semanas antes. Cada semana o São Cristóvão Mirim visitava um festeiro. Um festeiro. E quando ia de um para o outro, era uma festa. Não, né? Rapaz do céu, a gente comia mais, eu tava maluco. Comia muito. Se reunia, no mínimo ia metade dos festeiros presentes.
que era no dia, não sei se era na segunda ou na sexta-feira, e ia lá e tinha um café, porque aí tu Já primeiro preparava. recebeu, aí o segundo foi fazendo igual o outro, e aquilo ia passando aquele ritual. Então toda semana todo mundo estávamos juntos. E o legal, Nós tínhamos né? até, Carlos, nós fazíamos para o grupo, o pessoal que estava da organização, festeiro, onde criou aquela grande harmonia, nós tínhamos o pré-lançamento da festa, né? Que era um sábado à noite, nós fazíamos alguma coisa aqui no pavilhão com todo mundo. Então, se falava, né, do custo que o festeiro tinha um pouquinho pesado, vamos dizer assim. Não, mas que daquele dinheiro bancava tudo, né? Bancava um jantar, bancava não sei o quê, para Costela de reunir sábado à todo noite, né? Na mesa dos festeiros, né? Sim, sim. Daí a família Era- toda. Não, era um momento de grande confraternização, né? Era, Isso que fazia, né? Cada festeiro que recebia as pessoas melhorava o café. E aí isso dava um grupo de gente boa que já trazia o pessoal para a festa também, porque já se sabia que ia ter uma festa. e não podemos esquecer do cunho religioso, Eu ia falar. que as missas, se conseguimos, eu quase matei o Carlos, não temos que mudar o horário. E era muito fiel mudar o horário. Na nossa época, a festa começava às 19 horas. A missa. A missa às 19. E as missas, cada ano, a igreja era decorada de um jeito. Uma vez tinha pneu, outra vez tinha pallet, outra vez tinha não Era sei uma o quê, rodovia. com flores bonitas. Era bonito. rodovia, era um cerimonial que nós festeiros entravam numa procissão. O celebrante era muito preparado para poder estar fazendo comentários que tinham a ver afim conosco, né? Então, O conteúdo da festa, né? a parte religiosa também era muito tranquilo. Até as primeiras festas, o caminhão ficava ali na rua, né, no meio do povo ali, Porque com o todo mundo santo ali queria em ver, cima, todo né? mundo queria ver o caminhão que levou o São Cristóvão, todo mundo queria bater foto, né? Era um evento, né? De fato. Era o evento a da próxima- cidade, assim, Exatamente. né? A cidade aprendeu a gostar do caminhão, né? Viveu isso, então nem todo mundo trabalha com, mas admira. A gente Mas vive, né? E foi através caminhão. e foi pela festa do caminhoneiro, pela festa de São Cristóvão, que a comunidade evoluiu como comunidade eclesiástica, né? Sim. Se construiu uma nova igreja porque não tinha mais condições, se construiu um novo pavilhão, se construiu novas salas de catequese, fez a torre que não existia, tem um sino que não é sino eletrônico, que não é barato, então isso tudo graças aos caminhoneiros, graças à festa. A contribuição foi grande. A Que contribuição. legal. Cristóvão é trabalhador, né? A gente gostaria de ter mais tempo de conversar com vocês, o Juninho, que é uma enciclopédia ambulante, né? Tem histórias e histórias. Morre. Arnaldinho, peço desculpa porque eu me emocionei e é impossível olhar para você e não lembrar do seu Arnaldo, né? E é uma pessoa que a gente guarda um carinho muito grande. Mas vamos marcar uma outra data, uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre a história do Juninho, sobre a história da Transportes Peixoto Transportes. E assim encerramos mais um podcast Festa dos Caminhoneiros.